Bom dia a todos. Bom, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Então, vou dar uma breve pincelada sobre, mudando um pouco o lado, né? Já que nós temos duas pontas importantes dentro do sistema, que um deles são os broadcasters e do outro lado os receptores. Então, eu vou tentar falar brevemente sobre os receptores, assim como um ponto importante sobre a questão do apagão analógico, né? Como que a gente enxerga quais são os impactos que isso pode acontecer, quais são as dúvidas que a gente ainda tem a respeito disso, e falar brevemente sobre a arquitetura de receptores, mas bem rápido mesmo, porque seria impossível falar sobre tudo. Então, dentro da nossa agenda, né, falar sobre apagão analógico, sobre o cronograma proposto, os impactos da indústria e da complexidade do ecossistema do receptor. Provavelmente vocês já devem ter visto isso, né? Isso é uma proposta que surgiu recentemente, vindo do Minicom, e de mudar o plano do desligamento da TV analógica para digital começar de forma gradativa. A argumentação que se usa é para evitar a grande demanda, né, que poderia ocorrer se acontecesse isso em one shot time, mas, na verdade, o que tem por trás disso é a questão da licitação da banda de 700 MHz. Tá certo? Esse era o cronograma proposto inicialmente, onde o switch-off deveria acontecer em final de 2016, e hoje está se propondo, isso não está totalmente formalizado ainda, né? Está se propondo em 2015 começar o desligamento escalonado em algumas cidades e fazer o apagão total do analógico em 2018. Como proposta que se tem, a gente observa aqui que em maio de 2015, de novo, isso é uma proposta, não está formalizado ainda, mas em maio de 2015, que se desligaria todo o Distrito Federal e entorno, e assim por diante. São Paulo, regiões metropolitanas em abril, depois Campinas, e assim por diante. Isso daria, aí atingiria quase 140 mil os habitantes do Brasil, que daria aí quase 80% da população, coisa que o vale. Bem, e qual o problema disso? Por que eu citei isso, né? Porque a gente também discute a questão da reorganização do espectro, discute a questão dos impactos de interferência, da LTE e assim por diante, só que também a gente tem que pensar em outro aspecto, né? Se a gente for falar num desligamento em 2015, naquele volume que a gente acabou de ver, a gente tem que pensar no que sobra de televisores que não tem o decoder, ou como se chama, o conversor integrado nos produtos. Aqui tem uma curva de produção, um histórico da curva de produção de televisores no Brasil. Isso aqui é a produção total, né? Sendo que a parte de TV, que flat panel, e se indica, seja de LCD ou seja de plasma, começa aqui muito fraquinho em 2005, 2006, e ele começa a se alavancar em 2007, né? Dá uma subida em 2008 aqui, né? Observe que esse aqui foi um ano ruim para a indústria, né? 2009, então dá uma caída e volta a subir. Só como marcos importantes aqui a gente tem, é que lá em 2006 começam as transmissões experimentais da TV digital, e no final de 2007 é inaugurada a TV digital no Brasil. Tá? Entretanto, se a gente observar essa curva aqui, o fato do LCD ganhar mercado como ganhou, sobrando hoje alguma coisa de TV de CRT pouquíssimo, embora ainda tenha bastante, só para exemplo, entre janeiro e fevereiro desse ano já foram produzidas 150 mil unidades de CRT, ainda.
Tá? Mas vamos considerar aqui um volume constante, porque não dá para adivinhar, né? A gente só pode falar aqui até 2012, final, mas vamos considerar que o volume deva se manter constante até 2018 para a nossa análise. Tá certo? Em torno de 14 milhões de unidades. Um ponto importante aqui que a gente tem que considerar é que, em 2010, saiu um PPB, que é o Processo Produtivo Básico, que definia que todos os televisores de 32 polegadas ou mais deveriam ser o DTV built-in. Né? E em 2011, 100%, na verdade não é 100, é 95%, mas 100% dos televisores produzidos no Brasil deveriam ser built-in. Isso acaba gerando um legado gigantesco. Vamos também considerar o seguinte: 2015 começa um desligamento grande, né? E vamos considerar que todos esses bens ele tem uma durabilidade de 10 anos, que é o comum. Eu mesmo tenho na minha casa 2 televisores LCD que não são built-in. Né? Então vamos considerar que 10 anos de vida útil. Quando a gente considera isso, e considerando essas duas curvas que são apresentadas, a gente observa o seguinte: nós temos um legado de televisores no mercado de 60 milhões de unidades. Sendo que 45 milhões são de LCD e aqui aproximadamente 15 milhões, 45 CRT e mais ou menos 15 milhões de LCD sem estar o built-in integrado. Surge como algumas propostas, né? Por exemplo, que provavelmente a solução não seria o set-top box e que provavelmente seria os televisores de baixo custo para substituir todo esse parque. Se bem que aí nós temos uma série de outras consequências, tá certo? A gente está falando de 60 milhões de televisores. Para onde vão esses 60 milhões de televisores? Hoje existe já tramitando alguma coisa em relação a resíduos sólidos, de como deve ser descartado esses resíduos sólidos, só que nós estamos falando de 60 milhões de televisores, se fosse descartar. Mas o problema maior disso tudo é o seguinte: se a gente observar essa curva aqui, né, que a gente começa a medir aqui a partir de 2010, a gente começa a notar que os televisores de 32 polegadas são os televisores de maior venda. E os televisores de tela pequena, que no início começam lá com aqueles monitores TVs e etc., ele começa aqui em 2010 com algo em torno de 28% de mix de mercado, só que ele começou a cair. E hoje, praticamente, já não tem mais quase nada em termos de TV, de monitor TV, ou seja, TVs de 19, 21, 22 polegadas ou coisa que o vale, que seriam os de baixo custo. Né? Então fica assim nós estamos diante de um grande problema, que seria o seguinte: primeiro, a considerar aqueles números que a gente colocou lá, estão verdadeiros, e certamente estão, porque os dados foram obtidos do site da Suframa, e, portanto, são dados anuais corretos, né? A considerar aquilo, nós temos que, em 2 anos, produzir 60 milhões de televisores para substituir o parque instalado, sem considerar ainda o que nós vamos fazer com aquele lixo todo. Né? Isso é 3 vezes mais do que a produção que nós temos hoje. E eu estou falando assim, começamos hoje, maio. Né? Porque, se vocês se lembram, o Distrito Federal começa em maio. Começamos hoje, em maio. Triplicar a produção é algo meio complicado, tá certo? Porque isso exigiria aí altíssimos investimentos das indústrias para poder triplicar essa produção. E até mesmo hoje o parque instalado das indústrias não suportaria triplicar a produção. Suportaria aumentar 50% ou algo parecido, mas triplicar jamais. E ainda sobra outra questão. Né? Nós estamos a menos de 2 anos do switch off e até agora a gente não sabe ainda se a solução vai ser o set-top box ou televisores de tela pequena. Né?
A gente sabe muito bem que o mercado de set-top box não decolou, mesmo lá no início das transmissões da TV digital, que tinha muitos aparelhos já tinha alguns aparelhos, né? Conforme eu tinha mostrado no anterior. Já tinha bastante aparelhos de LCD, né? E já alguns, e muitos em CRT, o set-top box não decolou. Então, o que vai acontecer? Imagina que nós estamos há 2 anos, temos que triplicar a produção, temos que fazer altíssimos investimentos e não sabemos o que vai acontecer. Só para ter para vocês estarem cientes, como eu também participo do fórum, né? Dentro do fórum foi criado um grupo, que é um grupo que vai tratar exclusivamente do switch off. Tá? Exatamente para poder achar o melhor caminho para resolver isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a arquitetura dos receptores, né? Obviamente, é sabido, né, que as técnicas computacionais hoje estão ganhando cada vez mais corpo em uma infinidade de produtos. E, obviamente, também dentro dos televisores, né? E onde é que os processadores passam a ser o cérebro desses produtos, oferecendo milhões de novas funcionalidades que até então não existiam. O problema maior, para o lado da indústria, é que o usuário final da eletrônica de consumo não aceita coisa desse tipo, né? E para quem vivenciou lá na época de 2008, nas primeiras produções do set-top box, sabe muito bem o que é isso, né? E mudava de canal, travava, tinha que arrancar da tomada, botar aí, etc. Fato é um público diferenciado e que nós temos que tratar de forma diferenciada, embora ele agregue muito das técnicas computacionais. Não dá para aparecer tela azul. Mas, por outro lado, isso traz assim expressivas mudanças de paradigmas do lado da eletrônica de consumo, né? Eu sou do tempo que polarizava transistor para desenvolver qualquer circuito, tá certo? E a coisa mudou. Hoje você tem um processador e dentro do processador você enche de software lá dentro e esse software te transforma num produto, né? E dentro desses duas vertentes aqui de expansão, a gente pode citar que são as inovações de funcionalidades e o que a gente chama de inovação de funcionalidade, né? Seria aqui o DVD o CD, por causa dos long play antigos, lá os vinil, o DVD substituindo videocassete e assim por diante, tá certo? E, por outro lado, também traz uma outra vertente muito importante, que, do meu ponto de vista, inclusive, é o mais importante de todos eles, que são bens e serviços convergentes. E os produtos passam a se tornar multifuncionais. Dentro da televisão, então, falando da vertente, especialmente da televisão, obviamente, a mais óbvia aqui é a questão da melhoria do áudio e vídeo, onde o vídeo aí você tem uma qualidade 16 vezes superior, sem ruído, sem interferência, fantasma e etc. E o áudio em 5.1, que torna a coisa muito mais envolvente. Outro ponto importante, que é algo assim que eu imagino que isso vem lá, é um antigo sonho desde dos primeiros criadores da televisão, que é a portabilidade. A gente vê muito, antigamente tinha os produtos portáteis, né, televisão portáteis, que tinha que botar 50 mil pilhas e etc. para poder funcionar, que sempre foi um sonho. E agora, com essa nova situação, a portabilidade e mobilidade se torna uma realidade. Agora, como eu disse, a parte da convergência, do meu ponto de vista, é a mais importante de todas elas, tá? Por quê? Porque a gente consegue, primeiro, ter uma interatividade muito grande, né? E aí o campo da televisão adquire assim, uma diversidade enorme em relação a isso. Entretanto, essa questão da convergência, de novo, traz assim para as indústrias enormes desafios, né? Porque nós temos que mudar totalmente os paradigmas de desenvolvimento dos receptores. Falando da convergência, então nós temos hoje aqui
as tecnologias de informação e comunicação, que seria a radiodifusão, de forma totalmente independente, né? Rádio e televisão, a telecom, que seria os telefones, rede fixa e móvel, e a parte de TI. Com a TV digital, isso já muda totalmente, porque ele passa a integrar todos esses serviços e a TV não mais é aquele elemento passivo de se assistir algo, né, para ela ser uma plataforma de informação. Ela passa a ser uma central de entretenimento e o status da TV muda, né, de assistir para fazer o uso da TV. E em relação a isso, né, ainda do lado da indústria da eletrônica de consumo, passa a ter novos competidores que até então não existiam, né? Por exemplo, a indústria de software hoje já adiciona produtos de eletrônica de consumo no seu portfólio. Que eu botei como exemplo a Microsoft, que é uma indústria de software, que seria para PC, e com Xbox para recepção, Blu-ray integrado e vai daí afora, tá certo? Do lado da indústria de telecomunicações, a mesma coisa, né? Nós temos o smartphone, que integra cada vez mais funções de multimídia, inclusive a recepção de TV. Além disso, ainda nós temos tablet, notebook, monitores PC, car radio e uma série de outros produtos que geram competitividade com a indústria de eletrônica de consumo, que até então era exclusiva. E, obviamente, para sobreviver, as indústrias têm que rever totalmente suas estratégias, né? Tem que colocar muita inovação. Os ciclos de produto da indústria de eletrônica de consumo ficam cada vez mais curtos, como é dentro da indústria de software, né? Antes a gente desenvolvia um produto, levava 1 ano e meio para desenvolver e ficava 3, 4, 5 anos no mercado. Hoje a gente tem que desenvolver um produto em 6 meses e ele fica 6, no máximo 1 ano no mercado. Por isso, todo o perfil da organização tem que ser revista, né? Área de P&D, engenharia, marketing, vendas, fábrica, assistência técnica e vai daí afora. Com isso, acabou-se a famosa TV, a TV analógica, né? E aí ele deixa de ser um elemento simples, porque não era tão simples assim, que recebia apenas imagem transmitida de uma única câmera, né? E todos os receptores tinham que estar sendo sincronizados ao mesmo tempo com o que estava sendo transmitido aqui. Hoje a gente tem, então, por exemplo, dentro de um único, vamos pensar aqui, dentro de uma única emissora, a gente pode ter 4, 5, 6, 7 serviços diferenciados, além ainda de serviços de dados, interatividade e etc. Tá? Aqui seria um exemplo do modo interativo, né, de como acontece. E não bastasse isso, como eu disse, nós temos que agregar todas agora as outras formas que existiam de comunicação. Então, hoje, todos os TVs acabam sendo um TV conectado, que se acessa a internet, etc, etc, etc. Aí, considerando toda essa mudança tecnológica dentro dos televisores, né, é fácil concluir que a antiga arquitetura de receptores, quando lá dos idos de 50, 60 e etc., ela muda para isso, né? Então, hoje, um processador consegue fazer infinitamente mais do que fazia toda essa trolha aqui. Então, imagina o quanto teve que se mudar em termos de engenharia no desenvolvimento de televisores. Falando bem rapidamente sobre a arquitetura de um receptor, a gente poderia dizer que, basicamente, um sistema de TV digital ela se divide em alguns subsistemas. Um da parte do sinal-fonte, a camada de transporte, transmissão, middleware e canal de interatividade, onde, na transmissão, aqui é a codificação, o receptor decodifica, camada de transporte ele faz a multiplexação, o receptor faz a demultiplexação, transmissão faz a codificação do canal, modulação e etc., lá o inverso, middleware. Aqui é importante dizer o seguinte, né, que em termos de middleware,
quem carrega realmente o ônus da interatividade é o receptor, porque o broadcaster simplesmente cria o aplicativo. Agora, dentro do receptor é que carrega o ginga e o broadcaster faz, quando entra no modo interativo, o broadcaster faz o que bem quer do receptor. Tá certo? O receptor fica assim meio não, totalmente escravo daquilo que o broadcaster quer mandar. Então, só passar rapidamente sobre isso, né? Essa seria mais ou menos uma forma, a arquitetura, né? Onde nós temos a codificação de áudio e vídeo. A codificação, obviamente, é para poder colocar isso dentro da banda de 6 MHz, né? Porque seria impossível aquilo que é gerado em torno de 1,5 gigabits por segundo, e então a compressão se resolve a isso, né? E aí a forma de reduzir isso são técnicas que todos vocês conhecem muito bem, que seria eliminar a redundância temporal, espacial, espectral, algumas outras técnicas que fazem com que seja reduzido o número de bits. A camada de transporte é o que vai pegar esses elementos, né? Vai associar eles todos em um único transport stream e daí fazer a codificação e a modulação e mandar para frente. Aqui o Fini costumava dizer que dentro da camada de transporte é mais ou menos algo como uma mudança. Você pega tuas coisas dentro de casa, coloca dentro das caixas, diz esse é do quarto, esse é do banheiro, o quarto dos meninos e etc. Então, a camada, dentro da multiplexação, ele vai fazer exatamente isso. Vai organizar tudo em caixinhas, para quando chegar no receptor, o receptor, então essa caixa é do quarto, esse aqui é do banheiro, esse é da cozinha, assim por diante. Aqui só um exemplo de como é feita a multiplexação, né? Alguns pés de vídeo, áudio e etc., que são multiplexados e vão para o televisor. Na codificação de canal, essa é a parte mais importante, né? A codificação de canal e a modulação é a parte mais importante do sistema, porque é ela que realmente atribui robustez a todo o sistema. Aí está a diferença entre os diversos sistemas do mundo, DVB, ATC, DMB, ISDB e assim por diante. Tá certo? Agora, do lado do receptor. Então, o primeiro passo seria, através da antena, selecionar o canal, fazer a demodulação, decodificação do canal. Então, ele vai restaurar o bit transmitido, né, para ir para o demultiplex. E os módulos aí poderiam ser divididos aí na parte de tuner e FI, na demodulação e decodificação de canal. De novo, aqui, mesmo tratando-se de um mesmo sistema, é o segredo de todos os televisores. O televisor vai ser melhor ou pior, dependendo de como foi feito essa parte da decodificação de canal. Na camada de transporte, o receptor separa as componentes aí de áudio e vídeo, dados e serviços auxiliares, e etc., etc. Aí extrai os ES específico e reconverte o conteúdo para vídeo, áudio e dados. Isso chega aqui, decodifica, então, ou seja, já fez a decompressão do sinal e aí vai embora. Aqui também tem um outro exemplo importante, né, quando a gente diz sobre a codificação e decodificação, que seria mais ou menos como transportar suco de laranja. Né? Por que temos que transportar água? Então, normalmente, na hora de transportar, se tira a água do suco de laranja, quando chega no destino final, insere novamente a água. Então, aqui, tira a água e aqui insere a água novamente no transporte. E aqui a parte uma das partes importantes, que tem relação à interatividade da TV digital. Né? Esse é um ambiente real, em tempo real, que ele é desenvolvido de tal forma que, independente de toda a arquitetura de software que tenha por baixo, de sistema operacional, da arquitetura de hardware e etc., ele sempre vai dar uma visão única de todos os receptores, seja eles quais forem, seja ele o tipo que for que eles usaram
como hardware ou solução de software, tá certo? É por isso que eu ponho aqui que ele abstrai as camadas inferiores dos receptores, né? E permite o desenvolvimento de aplicações sem conhecimentos das arquiteturas heterogêneas dos receptores. Isso aqui é importante, porque do lado da radiodifusão, a radiodifusão não pode começar a desenvolver aplicações para um TV, seja da AOC, seja da Philips, seja do quem for, tá certo? Ela precisa desenvolver uma aplicação para que todos recebam. E é exatamente por isso que ela regula aqui a relação entre as indústrias fundamentais, né, que são a de produção de conteúdo e as de receptores. E aqui, novamente, né, ela confere ao receptor um comportamento quase que autônomo para as aplicações. Ele se torna um escravo daquilo que a radiodifusão transmitiu como solução. O canal de interatividade, ele é usado para troca de informações entre um provedor de conteúdo e os receptores. E aí, nesse caso, não existe uma solução única, porque o canal de interatividade é totalmente ortogonal ao sistema, então eu posso usar um RJ45, eu posso usar dial-up, posso usar 3G, 4G, posso fazer o que eu bem entender para o canal de interatividade. Aqui, só como uma arquitetura um pouco mais completa, né? Aqui está como seria a parte do receptor com a parte da interatividade, né? Aqui é a parte de hardware. Sempre vai ter uma camada de abstração do hardware aqui, para esse pessoal aqui trabalhar de forma totalmente autônoma. E o modelo é esse, né? Então, o broadcaster envia a programação de TV, envia os serviços coletivos interativos, né? Que seria aí via um DSMCC, que pode ser um data carrossel, objeto carrossel, e do lado do receptor as aplicações são baixadas, pega o DSMCC, reconstrói o arquivo, a biblioteca toda da aplicação, e ela acaba sendo executada por uma máquina virtual. Por outro lado, né, ainda é possível, usando o canal de interatividade, o receptor fazer solicitações de serviço, que pode vir por um provedor de conteúdo e voltar para a radiodifusão, ou não, pode ou não passar, né? Pode ter o exemplo aqui da Pizza Hut, eu posso ir direto no servidor da Pizza Hut e receber de volta, ou então passar pela radiodifusão e voltar como serviço personalizado aqui para o receptor. Só para a gente terminar, né? Normalmente, um receptor genérico a gente divide em duas grandes partes, no front-end e back-end. O front-end é o grande diferencial. O front-end é exatamente o que é o nosso ISDB, tá certo? Porque é ele que define toda a parte de modulação e etc. E aqui na demodulação, né? O back-end, embora no sistema brasileiro tenha sido o que mais mudanças sofreu em relação ao japonês, mas é o mais comum a todos. Quer dizer, as técnicas usadas são sempre as mesmas. H264, MPEG-2, ou seja, o que for, nunca sai disso. Então, realmente, o grande diferencial na TV digital está do lado do front-end e isso também para o lado dos receptores. Aqui eu só coloquei de uma forma bastante sucinta também, né? Como seria um receptor full seg do tipo set-top box, que pode ser uma das soluções que a gente usaria para esse apagão, que eu não sei como nós vamos produzir tanto set-top box também, mas tudo bem, né? Mas, basicamente, você tem a entrada de antena, gera FI, faz a parte de demodulação, né? Até gerar o fluxo de bits aqui, para vir para o demultiplexador, e daí caminhar para o decoder de áudio e assim por diante. Tá? Esse é um exemplo típico de um receptor set-top box, né? E se fosse um receptor do tipo integrado, nós teríamos como front-end a mesma coisa, só que eliminando algumas partes do front-end, como no set-top box é exigido
a saída de antena também, outras interfaces como de áudio, vídeo e etc., né? Mas daqui para frente o processo é o mesmo, né? E acaba muda também alguma coisa do lado de cá, porque você está tudo integrado, então consequentemente não precisa fazer, não precisa ter o digital analógico e assim por diante. E é isso. Atingir teu tempo. Você falou que tinha que ser... Alguma pergunta para o Aguinaldo? Ah, tem uma lá atrás. Aguinaldo, Cristóvão, da Unisat da SET. Você citou que não haverão set-top box suficientes e até disse que set-top box pode não ser uma solução. Isso me deixou preocupado, porque aí com 60 milhões, como você citou, o pessoal não vai jogar a TV fora, ele vai conectar na TV por assinatura, vai conectar no OTT Box, no Smart Box, tipo Roku, Boxee. Ou seja, se realmente a comunidade de radiodifusores e até nós mesmos da SET não nos mobilizarmos junto, vamos dizer, ao governo e à indústria, há um grande perigo de desviar mais audiência ainda do broadcaster. Queria saber a sua opinião sobre isso. Oi. Então, eu concordo com isso. Até por isso, eu sabendo que aqui é um público mais voltado a broadcaster do que a indústria, né, eu trouxe essa questão exatamente para a gente começar a refletir sobre isso. Embora, novamente, esse assunto já está endereçado dentro do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, isso já veio, inclusive, como uma demanda do governo brasileiro para nós, né, que veio do Ministério das Comunicações e da Anatel, para que a gente estudasse essa questão, né, mas realmente vai ser algo complicado. Se concretizando que em março de 2015 se desliga, já começa desligando Brasília, e até o final de 2015 se desligue 1.000 e tantos municípios, né, que vai aí abranger quase 80% da população brasileira, realmente é extremamente preocupante, porque, como eu mostrei, nós temos uma capacidade hoje instalada no Brasil de produção de televisores de 14 milhões por ano. É claro que ela pode aumentar, mas não triplicar. Também pode triplicar, mas aí vai exigir altos investimentos. E, mesmo assim, teria que começar já, né? Porque imagina que se a gente começar o desenvolvimento de alguma coisa, vai levar os 6 meses até iniciar a produção, 1 ano. Então, daí nós vamos ter 1 ano para se produzir 60 milhões de aparelho. Não tem a menor chance. Não 60, quer dizer, 14 mais 60. Os 60 é o legado. E ainda tem os 14 que vai continuar. Oficialmente, quantos eu listei, procurei, vamos dizer, desses últimos 6 meses, set-top box, Santa Efigênia, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Encontrei 5 modelos, 5 ou 6, 4 fabricantes. Você sabe oficialmente quantos ainda há de verdade fabricando set-top box hoje? Não sei, mas são, assim, números de produção são ínfimos. Tanto é que a gente nem coloca esses números dentro de dados da Eletros, porque é muito pequeno. O set-top box teve assim, um momento que muitas indústrias iniciaram nesse trabalho, né, e que acabou redundando em fracasso. Então, por isso, a maioria das indústrias desistiram e caminharam para o caminho do TV built-in. Mas agora chegou o momento. E agora? A gente vai fazer o quê? Né? Eu já ouvi opiniões, inclusive dentro do próprio pessoal do governo, que, dada o preço dos televisores hoje,
o usuário final iria preferir comprar um televisor a comprar um set-top box. Ah, mas ele que decide isso pelo povo? Não, ele não decide, mas é assim, ele é opinião, né? E aí ele cita lá que a empregada dele comprou um 32 polegadas para pagar R$80 por mês, coisa assim do gênero, tá? Mas de qualquer forma, seja de um jeito ou do outro, se for todo mundo trocar o parque instalado do que tem de televisores, mesmo LCD, que tem um parque instalado de algo em torno de 15 milhões, se for substituir esse parque, né, a indústria hoje, no estágio atual, não tem capacidade para produzir isso para fazer o apagão em 2015. Porque seria praticamente quase o apagão todo, né? É porque, vamos dizer, na pesquisa que nós fizemos, diz exatamente o contrário do que o governo fala. Porque, por exemplo, quartos de muitas empregadas domésticas que dão aquela televisãozinha. Pô, se a televisão que você citou não está fazendo mais televisão pequena, né? Se ela sair mais de R$200, tem set-top box de R$100. Sim. Então, você hoje é uma maldade você doar, mesmo doando uma TV velha, não dá um set-top box para o empregado. Pô. Certamente. Então, eu tenho opinião contrária totalmente a isso que o governo falou para você. Certamente. Mas, de qualquer forma, seja via set-top box, seja via tela pequena, que tem custos normalmente inferiores, que hoje um televisor de tela pequena custa aí no mercado em torno de R$400 a R$500, seja o caminho que for, nós temos ainda um problema seríssimo para poder produzir e atender essa demanda para os próximos 2 anos para iniciar o apagão. Ou vão ficar 60 milhões de televisores, eu não estou falando de família, porque, lógico, né? Tem muitas famílias que têm muito mais televisores do que gente em casa. Minha casa tem 4 pessoas e tem 5 televisores. Então, tem gente que tem muito mais televisores em casa do que família, mas, de qualquer forma, são 60 milhões de televisores que vão deixar de funcionar, simplesmente se não tiver uma solução rápida. Aqui, a última pergunta aqui. Oi, Daniel da Net Insight, só uma pergunta a respeito, foi mencionado a respeito de interatividade, convergência, como a indústria está enxergando com relação à convergência, essa concorrência de outros devices como o celular, como o tablet. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando sento para assistir TV, o máximo que eu faço é mudar de canal e aumentar o volume. Eu não quero fazer mais do que isso num aparelho de televisão. E eu sou um engenheiro com mestrado, mas eu não quero perder tempo com isso na TV. Em paralelo, eu uso um iPad ou um celular se eu tenho que ir no Google, no YouTube, ou no Facebook e tudo mais. E eu vejo essa geração nova que é criada, nasceu mexendo num touchscreen, devices reativos, esse tipo de coisa. O senhor não acha que a indústria está um pouco numa certa hype com relação a Smart TVs e convergência? A gente não está chegando no mesmo ponto da época dos videocassetes que tinham 300 tipos de features e a gente não sequer setava o relógio, ficava piscando 00 lá. Será que a gente não está chegando nesse ciclo novamente e precificando assim, extremamente alto as televisões? Eu recentemente comprei uma TV que não era um Smart TV, por ser R$800 mais caro, eu preferi comprar um Apple TV que custa $100 para fazer as mesmas funções de uma maneira mais simples, né? Então, você acha que a indústria não está tentando jogar isso um pouco para um público que não vai absorver isso? Bem, essa também é minha posição, tá? Do meu ponto de vista, agora é minha opinião pessoal. Eu não sou de marketing, tá? Eu sou de P&D, portanto, consequentemente, eu atendo demanda de quem prospecta o mercado. Mas, do meu ponto de vista, nós temos 2 produtos distintos. Um é entretenimento e o outro é informática. Então, do meu ponto de vista, a TV foi feita para áudio e vídeo, ponto final. Mas isso não significa que também tenha que se restringir apenas ao broadcaster. Tá? Tem YouTube, você pode botar YouTube, Net TV, Netflix e uma série de coisas, desde que seja um produto para assistir áudio e vídeo. Essa é a minha opinião. Tá? E eu acho sim, quer dizer, que ninguém vai sentar, e ainda mais, né, que quando a gente fala de um televisor, a gente fala de televisor, normalmente ele é para se assistir em coletividade, e produtos de informática individual. Você fica de cara para o monitor, sentado lá no teu escritório, usando o teu computador. TV, você senta no sofá, bota o copo de uísque na mesa, bota o pé, a mulher xinga, e para assistir todo mundo junto, TV, tá certo? Então, TV não precisa acessar internet, Google e etc, etc, etc. Mas essa é a minha opinião. E como eu te disse, eu atendo demanda
da minha área de marketing. O marketing diz, eu preciso de Smart TV. Ok, então vamos botar buzilhões de aplicações que ninguém sabe para que serve, vamos botar acesso a não sei o quê, e vai daí afora. Mas a minha opinião, você está correto.